Não é a vantagem política dizer o Primeiro-Ministro é só questão de razão, porque isso já lá vai. Não, é a indignação que fica de nós sentirmos que somos nós todos que vamos pagar com esta brincadeira com que se andou a tratar a realidade. E o resultado, deixe-me só terminar, é a minha legítima opinião. Claro, eu acho que a situação exige esta conversa clara. E o que eu quero dizer é o resultado. É que a Irlanda não teve, nem tem, ainda que a estrutura da sua dívida não seja muito, e os números da sua dívida não sejam muito mais agradáveis do que os nossos, não há nenhuma pressão sobre a dívida irlandesa. Porquê? Porque há confiança. Onde é que não há confiança? Em relação a Portugal. Não há confiança por causa da desorçamentação. Não há confiança porque a REFER tem escondida uma dívida maior do que o conjunto das autarquias portuguesas, todas somadas. Não há confiança por causa das soluções que, ao longo do tempo, nos fomos especializando em encontrar. Nós não fazemos, como os gregos, a viciação das estatísticas. Nós encontramos soluções mais engenhosas de, no fundo, esconder, como os gregos fizeram, a realidade. E enquanto persistirmos nisso, eu acho que não estamos a construir, e eu toco muito neste ponto, porque eu acho que a seriedade do diálogo e das soluções que se encontrarem, a solidez dessas soluções, só parte, eu não conheço nenhum caso médico em que se trate bem um doente sem primeiro se fazer um diagnóstico sério e completo da situação. Não conheço nenhum. E nós aqui queremos fazer sempre o exercício eu acho que isso é fundamental. Agora vamos lá ver o seguinte. Também tenhamos cuidado, por vezes, com as metáforas que fazemos, porque falamos de realidades distintas. Em primeiro lugar, e em relação à questão do discurso promovido pelo Primeiro-Ministro, por este e pelos demais Primeiros-Ministros europeus. Uma coisa é o que diz o Nuno Moraes Sarmento e o que digo eu, tem a repercussão que tem. Outra coisa é uma afirmação feita pelo Primeiro-Ministro de Portugal ou de qualquer outro país. Ou da Irlanda. E muitas vezes um discurso, nem um discurso demasiado otimista, nem um discurso demasiado pessimista, porque ambos podem ter consequências muito negativas nos momentos em que são proferidos. E, portanto, o Primeiro-Ministro tem que encontrar, o Primeiro-Ministro tem que encontrar um discurso, um ponto de equilíbrio sério, que eu entendo que o Primeiro-Ministro português foi sempre capaz de encontrar ao longo do período em que tem governado o país. E a verdade é que o Governo não eludiu a necessidade de fazer reformas e fê-las no primeiro mandato. Contando poucas vezes, aliás, com o apoio do Partido Social Democrata para a execução dessas reformas. Fez uma reforma da Segurança Social, que apesar de tudo foi um avanço, apesar de tudo não foi um avanço significativo, no sentido de garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Não era uma reforma fácil, era uma reforma difícil, foi uma reforma que concitou variadíssimas oposições e, contudo, foi feita. Iniciou reformas importantes no setor da educação, reformas importantes no setor da saúde, reformas difíceis, reformas muitas vezes impopulares, reformas que suscitaram a oposição de vastos setores da sociedade portuguesa e que provavelmente até levaram o Partido Socialista a não ganhar as eleições com maioria absoluta, mas que foram feitas precisamente porque houve da parte do Governo a capacidade de racionalizaram o tamanho do Estado. Não é verdade. Nem Essa não é a questão de racionalizar o tamanho do Estado ou do custo do Estado, porque isso é uma outra discussão. Agora, o que nós estamos neste momento confrontados é com uma gravíssima crise. Desculpa, é uma gravíssima crise. Veja, estamos perante uma gravíssima crise económica e financeira. Não é verdade que não tenha havido alterações de circunstâncias. Elas têm ocorrido praticamente todos os dias. A situação há 15 dias era uma, há 8 dias era outra, há 3 dias era outra, na sexta-feira foi outra, na sexta-feira passada. As dificuldades de obtenção de financiamento têm vindo a agudizar-se de forma dramática e isso levou, de facto, à necessidade, da parte da União Europeia, de dar esta resposta, a criação deste fundo, que é uma resposta absolutamente extraordinária. Há uma alteração de comportamento do Banco Central Europeu que tem o maior significado. O Banco Central Europeu apresta-se a fazer coisas que seriam inimagináveis há algum tempo atrás e que vai relançar o debate sobre o próprio estatuto do Banco Central Europeu em toda a arquitetura económica europeia. Portanto, tem havido uma alteração de circunstâncias no plano europeu, não é só em Portugal, é no plano europeu, que obriga a Europa a reagir e felizmente está a fazê-lo. E é essa alteração de circunstâncias que leva também a uma necessidade de alteração de respostas. Agora, há uma parte que eu estou de acordo com o que o Nuno Moraes Sarmento disse, quer dizer, temos que olhar para os outros países e fazer esta análise realista. Na verdade, se nós estivéssemos na Alemanha, se fôssemos alemães, neste momento olharíamos para muitas coisas que se passam na Europa. A idade média de reforma na Grécia parece que é de cerca de 53 anos. Como é que um alemão está disposto, de facto, a financiar o apoio à Grécia quando se confronta com situações desta natureza? Portanto, há aí uma reflexão de fundo a fazer e há algumas alterações a introduzir. E uma situação desta natureza também é um momento para fazermos para introduzirmos essas modificações. Agora, o que me parece absolutamente essencial dizê-lo neste momento é que um discurso de rigor e um discurso de exigência, um discurso de verdade que evidentemente que se exige e tem que ser feito, é um discurso que também não pode levar ao imobilismo e também não pode conduzir a um pessimismo que leva a que a sociedade portuguesa desista de fazer seja o que for. Nós temos alguns sacrifícios pela nossa frente, mas também temos que transformar isto em algumas possibilidades para enfrentarmos problemas estruturais, que é, aliás, outro aspecto que acho que é importante, é que nós, de facto, temos
problemas estruturais muito profundos e que nestes momentos se notam de forma particularmente aguda. Eu não acredito, tenho dito isso várias vezes, eu não acredito que esses problemas estruturais se resolvam apenas com o contributo de um partido político, seja ele qual for. E tem que haver alguns consensos nacionais. Eu já dizia isto antes da crise, como se recordará. Francisco, para a sua mula. Eu julgo que há aqui um problema de discurso. De certo modo, o Governo escondeu a crise portuguesa estrutural que dura, pelo menos, desde há 10 anos. Desde há 10 anos que o nosso crescimento é mínimo, é débil, e escondeu um pouco a crise internacional. E afastamento permanente da média da zona euro? Muito abaixo. E, portanto, quer dizer, o Governo aproveitou a crise internacional para dizer a culpa é da crise internacional. Portanto, isto é uma crise, de facto, uma crise gravíssima internacional, a mais grave desde os anos 30, do século passado, e, portanto, não havia mais nada. Mas havia que Portugal perdeu competitividade ao longo destes anos todos, porque tínhamos uma competitividade em grande parte baseada em salários baratos, com a entrada da China e de outros países, de outros países de mão de obra muitíssimo mais barata, não podíamos competir, e isso não fizemos a reconversão quando devia ter sido feita. Isto não é culpa do Governo, só também é dos empresários e de muito mais gente. E estamos a gastar cerca de 11% a mais daquilo do que produzimos. Isto também não é de agora, já tem-se agravado. Ora bem, o Governo nunca falou disto. Nem do déficit externo, no discurso oficial, nunca falou nem do déficit externo, nem da questão da competitividade, que são os problemas de fundo da nossa economia, que não se vão resolver já, agora trata-se de uma outra questão, que é as finanças públicas. Ora, eu receio, independentemente do que se possa pensar, receio que um discurso assim, não tendo falado não tendo dado nota da gravidade da situação, sem pessimismo, sem exageros, que a maior parte da população reage mal. Porquê é que os gregos estão a reagir tão mal ao que se está a passar? Claro. Porque o governo anterior a este, que aliás era um governo conservador, não só aldrabou as contas, aldrabou Bruxelas, como aldrabou o seu próprio povo, porque não lhes disse o buraco em que estavam a meter. E eles agora chegaram lá e disseram, afinal o déficit é muito maior, é isto, é aquilo. E já depois descobriu mais e mais e tal. E os gregos tinham ouvido dizer durante anos e anos que estava tudo bem. Agora, acho estranho que levem, de facto, medidas duríssimas. E nós vamos também levar algumas medidas muito duras, nomeadamente subida de impostos, sem dúvida, não há qualquer dúvida. O IVA vai subir, não vejo outra hipótese. Também. Temos um escalão novo. Temos um escalão novo. Isto contra Portugal, acho que é perigoso, quer dizer, que agora já é um bocadinho tarde, não é? Porque o próprio PEC surgiu. As pessoas ficam um bocado espantadas. O primeiro PEC, porque agora vamos ter o PEC 2. Não é? O primeiro PEC, que eu acho que até era relativamente aceitável, surgiu, então, estava tão bem, vamos ter que fazer estes sacrifícios, agora vamos ter que fazer muito mais. É claro que se perdeu tempo, e a Europa falhou, a Europa não correu bem as coisas na União Europeia, apesar do Tratado de Lisboa e tudo isso. Não houve capacidade de liderança, não houve capacidade de reação. Culpa do BCE? Não, o BCE foi o único que reagiu bem. O BCE, mais tarde do que a FED. O BCE, eu acho que nas decisões deste fim de semana é mais importante que o fundo, que é importante, mas que é um fundo que é uma espécie de garantia de rede para o caso de falhar tudo, mas oxalá a gente não tenha que recorrer a esse fundo, porque se tivermos que recorrer, temos que ir ao Fundo Monetário Internacional e sofrer novas medidas, mais medidas restritivas, mas o importante foi comprar dívida. Comprar dívida no mercado secundário. Quer dizer, não é comprar dívida. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Isso é emprestar aos países. Isso foi muito importante. Só para terminar, para ver Portugal e a Alemanha, não sei, há um número curioso. Uma coisa, este sobressalto foi devido a que na sexta-feira passada, os bancos já não estavam a emprestar uns aos outros. Foi o que aconteceu quando o Lehman Brothers faliu. Porque os bancos desconfiavam uns dos outros. Estes tipos estão. E então foi preciso intervir, por isso é que a política monetária não funcionava e por isso foi a justificação técnica da intervenção do Banco Mundial, mas só o número sobre Portugal e a Alemanha. Entre 2000 e 2009, ou 2010, portanto, nesse primeiro decénio deste século, deste milénio, os custos do trabalho na Alemanha desceram 5%. Os nossos subiram 20%.
30 segundos para cada um. Em 30 segundos completamente diferentes. Em 30 segundos dizer nós sobre o Papa, o Francisco Assis resolveu ir para a vertente teológica, eu estava a tentar discutir os problemas do mundo. E a propósito da crise, ele fala de construção europeia, eu estava a falar do dinheiro dos portugueses. Eu acho que, com a importância que tem, e eu acho que tem, nós coincidirmos na realidade, não é nem no otimismo nem no pessimismo, é deixarmos que os portugueses tenham de tratá-los como pessoas crescidas, falar-lhes verdade na justa medida da realidade, não é nem otimista nem pessimista. Eu acho que isto é um ponto essencial para nós recuperarmos a consciência dos portugueses, porque senão eles pensarão sempre, se este governo não falou a verdade antes, porque é que acreditamos nele depois. Eu acho que esse é o ponto de coincidência que deve juntar as forças políticas e a partir do qual é evidentemente necessário... Mas felizmente é esse ponto de coincidência que neste momento permite que haja um bom diálogo, e que me parece um diálogo sério entre vários partidos políticos em Portugal, nomeadamente entre o PS e o PS. Francisco Salvo de Cabral, agradeço-lhe que tenha aceitado o convite. Muito obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa. A ideia de que estamos a ser vítimas de um ataque especulativo é mais uma forma de passar a responsabilidade para fora. Obrigada aos três. Encontramos para a semana. Tenham uma boa noite. Nós estamos. Mas especulativo, no sinal de...